Você já deve ter ouvido falar daqueles náufragos que, quando os navios, no período da descoberta das terras na América pelos europeus, afundavam e alguns iam parar na praia. Acabavam convivendo com os índios. E alguns desses náufragos se casavam com as filhas dos caciques, dos líderes das tribos. Viravam os genros. Genros eram importantes, foram muito importantes. Estes genros é que faziam o contato entre aqueles que chegavam depois, chegava a nau europeia, portuguesa, por exemplo, são inúmeros os casos. Quando desembarcavam, viam os índios se aproximando e um branco, um europeu em meio a eles. Era ele que fazia a intermediação, o contato e ajudava no processo de trocas entre os visitantes e os nativos, os genros. Alguns destes genros ficaram famosos na história. Por exemplo, Pedro Aleixo, Diogo Alves, que inclusive ficou conhecido como Caramuru, e o Araribóia, que era o João Ramalho. Todos eles tiveram serviços prestados à coroa portuguesa e até à França. Receberam títulos, honrarias, ajudaram os europeus a conseguirem o que queriam. Por exemplo, a extração de pau-brasil, tabaco, algodão. E também conseguiram dar aos índios os objetos de ferro, machado principalmente. Com estes objetos, os indígenas faziam roças maiores e venciam os inimigos nas guerras. Genro que trazia progresso era um bom negócio para o cacique. E, é claro, para os europeus também. Esse que intermedia entre a relação do que quer explorar e do explorado e que também acha que está explorando. Enfim, todo mundo tem uma intenção e um benefício, e no período das primeiras relações entre os europeus e os indígenas, no descobrimento da América, os genros foram demais, conseguiram muitas coisas para os europeus e também para os índios, né? Não vamos inocentar e colocar os índios da figura de elementos singelos. Tinham lá suas intenções. Hoje tem muito genro por aí. Os genros ainda existem, aqueles que têm interesses do colonizador, do explorador e conhecem bastante o ambiente do explorado, fazem a relação entre a cultura que existe nativa e os interesses de fora que desejam se impor. Esses genros têm muitos nomes. Hoje são desde gerentes, diretores, ao mesmo tempo são representantes locais, políticos, tem muito político aí que faz papel de genro. Ou seja, o genro se estabeleceu e conseguiu criar, dentro do período colonial, grande sucesso. A prática de intermediação que ele representa está aí até hoje. A história se repete? Não. A história é um grande instrumento de reflexão. Esses elementos, que inclusive casaram-se com várias índias, alguns receberam até títulos das nações europeias, os genros. Hoje também existem muitos que conseguem privilégios porque facilitam acesso a determinadas comunidades, grupos, sociedades, para quem tem interesse de se infiltrar nela ou ter algum benefício. É, meu caro, não podemos nunca achar que a história não nos dá lições. Se ela não se repete, é claro que não, nos dá reflexões e entendemos que não há inocentes vítimas, o que existe são intenções e interesses.